Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem animados para a aula de hoje, ok? Vamos lá! Então vamos aprender como resolver uma equação do primeiro grau, encontrar um modelo matemático que permite resolver por meio de equação. Este problema número 10 é um problema meio bugante, tá? Ou seja, daquela travada, porque o aluno precisa saber interpretar e depois fazer o entendimento do texto. Então vamos lá, turminha, vamos começar agora. Uma pessoa gastou a metade do que tinha e depois gastou um terço do que restou. Olha só, eu destaquei a palavra restou, ficando ainda com R$ 1.000. Quanto tinha a pessoa? Então, pessoal, tá? Dá um pause aí no vídeo e vê se você conseguiria resolver isso, tá? Antes do professor. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, tá? Eu fiz um esquema aqui, e este tipo de problema tem caído bastante em vestibular, concurso público, tá? E é um tipo de matar uma charada, tá? Então vamos lá, aqui ó. Uma pessoa gastou a metade do que tinha. Então, vamos representar tudo que a pessoa tinha de X, ó. Isso tudo aqui, vamos lá, olha só o esquema, tá? Isso é o que a pessoa tinha, tá? Então, quanto tinha a pessoa? Eu chamei de X. X é a quantia que a pessoa tinha, ok? Agora, ela gastou a metade do que tinha. Então, aqui diz que gastou a metade. Então, gastou a metade. Então, a metade do que tinha, então, se tinha X, se gastou a metade, com certeza é X sobre 2. Então, gastou a metade. Se gastou a metade, então, restou outra metade ainda, ó. Restou, tá? A outra metade. Porque a metade que gastou mais a metade que restou dá o inteiro, que é o x, certo, pessoal? X sobre 2 mais x sobre 2 dá 2x sobre 2, que é o x, ok? Agora, prestando muita atenção, tá? Depois gastou um terço do que restou. Então, disso que restou, essa pessoa gastou um terço disso. Então, como é que é? Um terço do que restou. Então, vamos representar agora. Um terço do que restou. Então, é um terço dessa metade, porque restou a metade. Tá certo? Então, pessoal, tá? Ainda sobrou para a pessoa, ok, se gastou um terço do que restou, então sobrou 2 terços, porque um terço mais 2 terços dá 3 terços, que é um inteiro, é ou não é? Então, pessoal, com certeza, se gastou um terço do que restou, então ainda, pessoal, sobrou ainda 2 terços do que restou. Lembrando que restou é outra metade, ok? Porque inicialmente foi dito que a pessoa gastou a metade, restou a metade. E disso, do que restou, essa pessoa gastou um terço do que gastou. E por conclusão, se a pessoa gasta um terço, ainda sobra 2 terços. Porque um terço mais 2 terços dá 3 terços, que é um inteiro, tá? Um inteiro do que restou. Lembrando que sempre a interpretação é do que restou, ó. A palavra mágica, tá? Então, gastou um terço do que restou. Então, gastou um terço do que restou, então sobrou 2 terços. Esta é a conclusão. Quem gasta um terço, ainda resta 2 terços. E isto, pessoal, tá? Ó, ficando ainda com R$ 1.000. Olha só, ficando ainda com R$ 1.000. Então, isto daqui, pessoal, corresponde a exatamente quanto? R$ 1.000. Então, agora é só montar a equação. Então, toma muito cuidado, tá? Então, uma pessoa gastou a metade, ó, tá aqui, gastou a metade do que tinha, tá? Então, restou outra metade. Depois, gastou um terço do que restou, ó, cuidado que eu disse para vocês, tá? Essa palavra restou tá aqui, ó, tá? Então, gastou a metade, restou a outra metade. E desse que restou, a pessoa gastou um terço do que restou, que seria a metade. Então, restou ainda, pessoal, 2 terços, né? E 2 terços do que restou, que é a outra metade, ok? Então, pessoal,
Agora, é só montar a equação. Olha só, montando a equação, tá? Isto daqui corresponde a R$ 1.000. Então, ó, olha o esquema passo a passo. Então, fica 2/3, tá certo? Do que restou, que é essa metade, é igual a R$ 1.000. É ou não é? Agora, pessoal, aqui, ó, esse 2 com 2, tá? Você vai poder cancelar. Então, vamos cancelar esse 2 com 2, garotada. Ó, o 2 aqui está dividindo por 2, então posso cancelar. Então, vai ficar x sobre 3 é igual a 1.000. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Qual é o número que dividido por 3 que dá 1.000? É 3 vezes 1.000 dá 3.000. E 3.000 dividido por 3 realmente é 1.000. Então, o x só pode ser 3.000. Então, quanto tinha a pessoa? Respe. A pessoa tinha R$ 3.000. Então, a pessoa tinha R$ 3.000. Agora, você quer fazer o entendimento? Olha só, pessoal, eu poderia fazer o entendimento aqui nesse espaço, tá? Vou fazer aqui o entendimento. Olha como é que se dá um entendimento disso aqui, pessoal. Então, ó, se a pessoa tinha R$ 3.000, tá? R$ 3.000. Então, vamos começar do 3.000, tá? Gastou o quê? A metade. Então, se gastou a metade, então gastou 1.500, tá? Metade de 3.000 é 1.500. Então, restou outra metade, que é 1.500, tá certo? Agora, pessoal, e depois gastou 1/3 do que restou. Quanto que é 1/3 de 1.500? 1/3 é dividir por 3 o 1.500. Então, vai dar R$ 500. Então, ó, gastou 1/3 do que restou, ficando ainda com 1.000, ó. 1.500 menos 500, realmente, olha como deu R$ 1.000, que é o final aqui do texto, ó, ficando ainda com R$ 1.000. Então, realmente vai sobrar R$ 1.000. Então, com certeza, essa pessoa tinha R$ 3.000. Essa é a resposta. Olha que problema muito interessante, tá, pessoal? Toma muito cuidado. Agora, um outro problema tradicional, bem clássico, é de dinheiro. Como descobrir quantas cédulas de cada valor. Então, olha só. Eu tenho 30 cédulas, algumas de 50 e outras de R$ 20, tá? O valor total das cédulas é de R$ 900. Então, pessoal, o total de cédulas tem que dar 30, mas é cédulas somente de 50 e 20. Não tem cédula de 10, nem de 5, nada disso. Então, atenha-se, tá? Você tem que perceber o que está escrito no texto, tá? Então, o importante é que a pessoa só tinha, tá? Eu, no caso, tá? Só tenho nota de 50 e R$ 20, tá? Não tem outro tipo de notas, tá? Então, percebam bem isso. O valor total das cédulas é de R$ 900. Quantas cédulas de 50 e quantas cédulas de 20 eu tenho? Como que você vai descobrir isso? Vamos lá! Agora eu vou escrever um modelo matemático, tá? Para encontrar a equação, né? A modelagem algébrica que permite resolver por meio de equação. Então vamos lá. O número de cédulas que eu quero descobrir de R$ 50, eu vou chamar de x, tudo bem? Então, a quantidade de cédula, eu quero saber o número de cédula. Esse x pode ser 15, 10, tá? Pode ser, tá? Um número com certeza menor que 30, porque no total são 30 cédulas, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho o número de cédula de R$ 50, para descobrir o número de cédula de R$ 20, pessoal, se o total é 30, desse total, eu tiro o número de cédula de R$ 50. Então, do total de 30, eu tiro x. Por quê? Tá? Se eu digo para você que você tem aqui, no caso, vamos falar que você tem 8 cédulas de 50. Aí você tira 30 menos 8 dá 22. E 22 com 8 daqui dá 30. O importante é fazer o entendimento tal que a soma, tá, do número de cédula de 50 com 20 tem que dar 30, não é? Ó, 30 menos x mais x, x com menos x cancelou, dá o 30. Então, é assim que você representa de uma forma geral. Ok, turma? Agora, eu vou montar uma equação, pessoal, tá? Com o valor total que a pessoa tinha. No caso, eu tenho R$ 900. Então, vamos lá. Se eu tenho R$ 900, como que eu posso, tá, montar uma equação, né, pessoal, correspondente
com o valor total. Então, eu faria assim, ó. X, vamos lembrar, X é o número de cédulas de 50 reais, tá certo? Então, se eu tenho uma cédula, é 1 vezes 50. Se eu tenho duas cédulas, é 2 vezes 50. Se eu tenho 10 cédulas, é 10 vezes 50. Se eu tenho X, é X vezes 50. Porque eu quero descobrir esse X aqui. Então, veja bem. X é o número de cédulas, tá? São cédulas de 50 reais, tá certo? Então, por isso que eu multiplico por 50, tá? Mais, vamos lá, mais. Número de cédula de 20 reais, eu chamei de quê? 30 menos x. Então, 30 menos x, tá, pessoal, é o número de cédulas de 20 reais. Agora, pessoal, como são cédulas de 20 reais, eu multiplico por 20. Uso obrigatório do parênteses, tá? Porque 30 menos x é o número de cédulas de 20 reais. É como você acha o número de cédula. Eu vou multiplicar por 20, tá, pessoal? Porque são cédulas de 20 reais. Isto daqui é igual ao quê, tá? Vamos lá. O valor total das cédulas é de 900 reais. Ó a palavra-chave, ó. O valor total de cédulas é de 90 reais, tá certo? Então, eu vou igualar a 900 reais. Agora, eu vou resolver esta equação, ó. Vai ficar 50x mais 20 vezes 30, 600. Propriedade distributiva, distribui 20 aqui e o 20 aqui. Aqui vai ficar menos 20 vezes x dá menos 20x, que é igual a 900. E quanto é 50x menos 20x? Tá 30x. Se 30x é igual a 900, o mais 600 passa a menos. 900 menos 600, pessoal. 30x é igual a 300. Portanto, x é igual a 300 dividido por 30. Quem está multiplicando passa dividindo. 300 dividido por 30 é igual a 10. 10, pessoal, pronto! 10 cédulas de 50 e 30 menos 10 dá 20. Então, pessoal, pronto! A resposta vai ficar assim, tá? Eu tenho 10 cédulas, então vamos responder. 10 cédulas de 50 reais e, né, pessoal? Vamos lá, 30 menos 10, 20. 20 cédulas de 10 reais. Agora, vamos fazer o nosso entendimento. O entendimento do problema. Vamos verificar se está certo ou não. Olha só. Se eu achei que eu tenho 10 cédulas de 50, então eu faço 10 vezes 50, vai dar 500 reais. Então, pessoal, só de cédula de 50 eu tenho 500 reais, tá certo? E quantas cédulas de 10 eu tenho 20? Então eu faço 20 vezes, tá? Opa, desculpa, aqui no caso, né? É 20 cédulas de 20 reais, tá certo? 20 cédulas de 20 reais, tá certo? Então aqui cometi um equívoco, desculpa, 20 reais, tá certo? Então 20 cédulas de 20 reais, então eu faço 20 vezes 20. E quanto é 20 vezes 20? Dá 400. E percebam bem que 500 mais 400 dá 900 reais, que é o total, ó, o valor total que eu tinha, tá certo? E o total de cédulas tem que dar 30. Olha só, 20 mais 10 dá 30 cédulas, tá, pessoal? Então, olha só, deu certinho, tá? E a resposta tá bem condizente, tá? Fiz até a prova real, que é o entendimento. Valeu, brigadão, turma! Tchau, tchau!